Oi, Olá, tudo bem? tudo bom? Tudo bom, Bem, você? tudo bom. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos esperar um pouquinho entrar mais pessoas na sala e a gente já começa, tá bom? Dá só Sem uns problema. minutinhos, né? Só para as pessoas poderem se conectar. Tranquilo. Já tem gente entrando. Vamos acenando para as pessoas, dizendo olá. Oi, gente. Só dá um minutinho, tá, gente? Para as pessoas poderem entrar na sala. Assim que tiver um númerozinho, a gente já começa, para as pessoas não perderem também. Só mais um minutinho. Vou aproveitar enquanto a gente está aqui e agradecendo ao Grupo Alliance por essa oportunidade. É um grupo de empresários da qual a Camilo Seguros faz parte. Somos em 20 empresários e temos feito um trabalho muito legal de assistência a crianças, assistência a idosos, worksites, muitas lives de todas as especialidades que a gente tem lá no grupo e fazemos um trabalho muito legal de indicação mesmo de negócios entre nós, né? Porque são indicações seguras, são indicações de quem você conhece, né? Nada melhor indicar quem você conhece, né? Então agradeço muito aí ao Grupo Lice pela confiança e pela oportunidade de estar fazendo essa live. Perfeito. Bem-vindo a todos que estão aqui nos prestigiando, nos assistindo. Muito obrigada. Todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, o meu nome é Cristina Camilo e atuo na corretagem de seguros. Tenho muito orgulho da minha profissão, assim como o meu convidado de hoje, que é o Dr. Giacomo Galo Neto, que eu vi crescer, vi se formar. Isso me dá muito orgulho, amigo do meu filho desde pequenininho, desde lá da infância, pré-escola, né? Ensino fundamental hoje em dia, né? Estudaram juntos. Então, tenho muito orgulho dessa pessoa que você se tornou, Giacomo. E Muito obrigado. a minha profissão, assim como a sua, né, também é de proteger, né? É, e não por que dizer também de salvar vidas, né? A gente faz, né, através do nosso trabalho, da nossa consultoria, do nosso produto, né, ações que levam proteção, né? E eu costumo contar uma historinha minha mesmo, verídica, fato real, quando comecei há Uhum, 20 anos atrás, né? Comecei com seguro de vida, trabalhando na parte do vida da corretora, né? O Camilo ficava com as outras uhum. áreas e eu comecei a minha caminhada no vida. E Uhum. a minha primeira indenização eu quis fazer pessoalmente, né? Fui até a beneficiária entregar um cheque. Naquela época se entregava cheque, né? E quando eu cheguei lá para entregar, expliquei tudo sobre a indenização, ela aos prantos me abraçou, né? E agradeceu muito, porque ela disse que eu tinha salvo a vida dela e dos filhos, né? Porque Legal. com a doença do marido, eles tinham gasto o que eles tinham e o que eles não tinham, né? E eles estavam naquela semana para serem despejados. E ela nem se lembrava sobre esse seguro que a empresa dava para ela, que tinha cobertura para o cônjuge, né?
E Não, então, com esse dinheiro, ela disse que ia pagar justamente todos os atrasados e que por um bom tempo ela ia ter comida na mesa, né? Então, é muito gratificante quando a gente faz o que gosta, né? uhum, E dá essa coisa boa de fazer o bem, né? Mas, com Giacomo, se certeza. apresente. Eu só disse que gosto muito de você, tenho muito orgulho de você, mas se apresente para os nossos convidados. Eu também gosto muito de você, do Alexandre, do Lucas, né? Vocês são uma segunda família para mim, né? Tanto tempo que convivo com você. Mas então, meu nome é Giacomo, sou médico, clínico. Eu me formei em Bragança Paulista, na Universidade de São Francisco, em 2016. Depois que me formei, eu vim trabalhar para São Paulo, né? Voltei para São Paulo, que é onde eu moro. Quer dizer, eu morava, né? E, e aí eu comecei a trabalhar em UBS, fui responsável técnico, fiquei 4 anos trabalhando no UBS, chama Vila Sônia, fica lá perto do estádio do Morumbi. E lá, basicamente, eu fazia muito a parte de prevenção primária, que é muito do que a gente vai conversar aqui hoje. E meio que me apaixonei pela medicina preventiva nesse ponto, né? E hoje eu estou fazendo minha especialização, estou fazendo residência médica em clínica médica, né? Estou me especializando em clínica médica por enquanto, em Campinas, no Centro Médico de Campinas. Ah, que bom. A nossa live tem muito a ver comigo, né? Esse tema especificamente, né, mexe muito comigo, né? Que nós vamos falar hoje. Porque há 3 anos atrás, não sei se você sabe, mesmo estando próximo, mas não sei se o Lucas comentou ou se você ficou sabendo, né? Há 3 anos atrás, no final de ano, nessa mesma época assim de Natal, Ano Novo, que está se aproximando aí, né? O meu pai começou a ter um mal-estar, né? Comia, não passava bem, aquelas coisas assim, tem umas indisposições. Mas nunca foi atrás, né? Começou a sempre, é o tempero, tô ficando velho, sempre tinha a desculpa para não Clássico, né? se cuidar, né? Era fumante também, né? Isso sempre agrava tudo. E Com certeza. não se cuidava nem nada. E foi passando o tempo, ele começou a emagrecer, mas achou que aquilo estava sendo tudo muito bom, porque as pessoas elogiavam, né? Achavam que ele estava Mas, fazendo mano, regime, estava mais magro, diziam que ele estava mais jovem, era um monte de elogios. E daí a pessoa, em vez de entender que tinha alguma coisa errada, porque ele não estava fazendo regime, ele não estava fazendo nada e a coisa estava acontecendo, não, estava achando tudo ótimo, achando que estava tudo bem, né? E quando foi ao médico, realmente fez os exames, começaram a procurar o que ele tinha, o porquê do mal-estar, e daí ele começou a ter dores, né? Procurou só na hora que começou a ter dores, e daí soube que estava com câncer de próstata, né? E mesmo assim, sabendo, não tomou as medidas rapidamente, sempre achando uhum, que tem alguma coisa alternativa, eu posso fazer alguma coisa, não quis rapidamente ir para a cirurgia, né? uhum. E, infelizmente, há 1 ano e meio nós perdemos ele. Então, foi muito rápido, desde o saber, né? Em 1 ano ele veio a falecer. Então, assim, para mim, apoiar essa campanha do Novembro Azul, eu acho muito importante, né? As pessoas antigamente tinham muito receio de procurar assistência, procurar alguma coisa. E talvez até um pouco de falta de informação mesmo, né? Então, toda essa campanha que a gente está fazendo, e daí eu vou pedir a sua ajuda para esclarecer para todo mundo que está aqui nos assistindo,
sobre essa doença, né? Que existem muitos casos, né? As pessoas às vezes não têm noção. A gente... Espera que eu tenho até aqui. Nossa, você Tá bem? caiu. Mas você caiu. Coisas de ao vivo, coisas de ao vivo. Acontece. Acontece. Então, tenho até uns dados aqui que eu anotei, que neste ano de 2020, o Instituto Nacional do Câncer tem a estimativa de termos 65.840 casos. É bastante, né? Só que eles dizem que eles também têm o número de que 90% dessas pessoas que se tratam acabam se curando. Então, eu acho que é muito esclarecedor você estar aqui, poder levar a informação para as pessoas, e eu fico muito feliz por você ter aceito o meu convite. Então, vamos lá, meu querido médico. O que é o câncer de próstata? Primeiro, agradeço o convite, né? Obrigado. Então, antes de falar do câncer de próstata, a próstata, ok, todo mundo sabe, que o homem tem e tal, mas ela, para entender o que ela é uma glândula que ela fica nos homens, na frente do reto, atrás da bexiga, abaixo da bexiga, e ela fica, ela envolve a parte superior da uretra, que é para onde sai o xixi. Ela tem ali um tamanho normal em paciente jovem, de uns 4 por 3 centímetros, pesando uns 20 por 25 gramas, por aí. Né? E esses dados eles são importantes depois para você ver a hiperplasia de próstata que a gente vai conversar. E ela produz um líquido que faz parte do sêmen. Esse líquido ele nutre e protege os espermatozoides. É por isso que quando o paciente ele tem algum problema na próstata, jovem, né, acontece muito da infertilidade, né, pode acontecer. Mas é difícil mas não é possível do paciente ter problema na próstata quando jovem. Quando a gente vai falar em alterações de próstata, a gente pode ter a hiperplasia benigna de próstata e a gente tem o câncer de próstata. Na hiperplasia benigna de próstata, quando você tem um aumento da próstata, isso acontece com a idade mesmo, a grande maioria dos homens vai ter isso. Mais ou menos, passou de 50 anos, 40% dos homens costuma ter já a próstata aumentada. 80 anos, por volta de 80% dos homens têm a próstata aumentada. E a hiperplasia de próstata em si, a gente vai cuidar dos sintomas só. Né? Agora, quando o paciente tem o câncer de próstata, né, aí obviamente a gente tem que ficar um pouco mais atento. O câncer em si é quando você tem uma multiplicação descontrolada das células. Né? Nossas células elas se multiplicam para renovar. Célula antiga por célula nova, isso é normal. Mas quando você tem um descontrole dessa multiplicação, aí nasce o tumor, nasce o câncer, e que aí a gente tem que... Você falou, né, que foram 65 mil, acho, casos em 2020, né? 2018 foi 68, é sempre mais de 60 mil. O câncer de próstata, ele é o câncer mais frequente entre homens, depois do câncer de pele, né? Que é muito comum. E é a segunda morte por câncer em homens, né? No Brasil. A principal causa é câncer de pulmão. Mas a segunda já é próstata, e a gente mais tem de câncer é de próstata em homens. E você tem fator de risco para isso. Né? Então, tem 3 fatores de risco muito importantes para desenvolver o câncer de próstata. O primeiro é a idade. 90% dos pacientes com câncer de próstata têm 55 anos ou mais. O segundo é a história de câncer de próstata na família. Isso inclui principalmente pai, avô e irmão. Né? Então, por exemplo, o Lucas, né? Ele vai ter que ter uma atenção um pouquinho maior, porque o avô dele teve câncer de próstata. Né? Entendi. E o terceiro, que é muito comum, mas pouco valorizado, é a obesidade. A gente tem uma relação entre obesidade e câncer de próstata. Obesos têm mais incidência de câncer de próstata do que pacientes não obesos. Olha, que Então, ok, a interessante. idade a gente não tem como...
Não A imaginava idade a gente isso. não tem como tratar. É, a idade a gente não tem como tratar, a história familiar não tem o que fazer, mas em relação à obesidade a gente tem, né? E, enfim, e tratando a obesidade, você vai tratar um monte de outras doenças que também são prevalentes, que a gente não, não existe só câncer de próstata que, de doença para homem. Ah, entendi. Então, assim, pelo que você está me dizendo, a maioria dos homens vão ter essa hiperplasia que você disse, né? Hiperplasia é próstata aumentada. Basicamente é isso. A próstata ela tem o tamanho dela e durante a vida do homem ela vai aumentando. Uns pacientes mais e outros menos, né? Mas a Mas grande isso não maioria quer dos dizer homens que ele vai tenha um ter. câncer, né? Isso não quer dizer que ele tenha um Não, não, câncer, é só um aumento, é um não. fato apenas, Isso, que isso. É pode por isso que chama desenvolver hiperplasia ou não. benigna. Tá? Isso. É por isso que chama hiperplasia benigna. Ela não vai trazer risco à vida do paciente, né? Mas vai causar sintomas que a gente também vai falar mais pra frente. E quando o homem, você falou algumas idades, né? Aí dos 50, Uhum. 40, 50 e aí para diante. Mas exatamente quando que o homem deve se preocupar para começar a fazer os exames preventivos ou precisa ter algum sintoma? Como que funciona isso? É assim, em relação especificamente ao câncer de próstata, isso ainda é uma coisa difícil de dizer. Porque assim, quando começou a ideia da campanha de prevenção de câncer de próstata, isso, enfim, foi lá no começo do ano 2000, final dos anos 90 tal, era basicamente isso. Prevenir câncer de próstata, é muito frequente isso no mundo inteiro, em homens. Aqui no Brasil, né, que o Novembro Azul mesmo começou no início aí da década de 2010, era também basicamente para isso, prevenção de câncer de próstata. Aí você tem uma divergência entre a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Urologia. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela define o seguinte, que o rastreamento é quando a gente faz o exame preventivo, né? Você pega uma população e você faz exames de rastreio para ver quem tem ou quem não tem a doença, independente de sintoma. E o rastreio, que é o exame que você faz antes do paciente ter qualquer sintoma, ele deveria ser feito a partir dos 45 anos, por todos os homens, e a partir dos 40 anos para pacientes que têm aqueles fatores de risco de antecedente familiar ou de população negra também tem incidência maior. Isso é o que a Sociedade Brasileira de Urologia defende, que aí seria com o toque retal e o PSA. Só que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde ainda não definiram isso. Não definiram se vale a pena você fazer isso no começo ou não. Porque muitos pacientes não vão ter sintomas, às vezes você encontra alguma alteração e você vai biopsiar o paciente, sendo que ele não precisaria ser biopsiado porque a lesão é indolente, ou seja, não iria trazer grandes problemas. Mas assim, resumindo aqui para você, né, ainda não se tem uma definição na Organização Mundial de Saúde, né, que é o órgão máximo, não tem uma definição de quando começar. A Sociedade Brasileira de Urologia fala, vamos começar com 45 anos, se tiver um fator X, 40. O que eu defendo? Né? Que, como eu falei ali, não existe só o câncer de próstata pulmonar. Né? Existe hipertensão, existe diabetes, existe dislipidemia, que é o colesterol alto, existe tudo isso. Então, o paciente, o homem que vai procurar se cuidar, ele vai fazer isso tratando a base, né? E tratando a base, cuidando, por exemplo, da obesidade, tendo uma alimentação saudável, fazendo exercício físico, tendo hábitos de vida saudáveis, diminuindo álcool, cigarro, ele vai prevenir um monte de tipo de câncer, ele vai a obesidade, vai diminuir a obesidade, ele vai, além de prevenir o câncer de próstata, ele vai prevenir hipertensão, diabetes, também.
ele tem que na minha opinião, o homem desde o começo, ele tem que, desde jovem, né, tem que ter um acompanhamento médico. Não precisa, estou falando de fazer diversos exames, né, um monte de coisa. Mas, cara, exame é um acompanhamento básico. Você tem ali um médico teu, você vai acompanhar, seja a cada ano, a cada 2 anos, mas desde jovem ter esse acompanhamento, assim como a mulher faz com o ginecologista. E criar hábitos de vida saudáveis, né? Então, basicamente, exercício físico, tomar cuidado com álcool, cigarro, né? Evitar totalmente cigarro, alimentação, certo? Isso aí já vai prevenir um monte de doença e um monte de tipo de câncer também. Ah, legal. Temos uma pergunta aqui que fizeram aqui para você. Doutor, qual a origem do câncer? Ou seja, por que ele se dá? Essa é a grande pergunta, né? Tem diversos fatores, né, que podem acarretar, que a gente ainda não sabe. O que a gente sabe muito é dos fatores de risco lá, né? A idade, o história familiar, a gente sabe que a genética tem um grande papel nisso, no desenvolvimento de câncer de próstata e obesidade. Aí os mecanismos ainda estão sendo estudados, né? Mas isso aí vale a pena até conversar com o urologista sobre isso. Vou dar uma estudada. Te colocaram numa saia justa aqui. Não. E como se faz o diagnóstico? Então, o mais básico, né? Com o toque retal e o PSA, que é aquele exame de rastreio básico. No toque retal, ele é muito básico, barato e importante, porque com o toque eu vou sentir a consistência da próstata, o tamanho dela, se ela está fibroelástica, alguma irregularidade, se tem na próstata ou não. Nisso eu já vou saber se o paciente que tem sintoma e foi no consultório, se se esses sintomas eles têm a ver com aquela próstata ou não, e se, por exemplo, isso aqui tem mais chance de ser uma hiperplasia de próstata ou mais chance de ser câncer. O toque retal ele vai me guiar para o que eu vou fazer depois, né? Se eu não achar nada no toque retal, ok. Se eu achar o que eu achei, o que eu vou ter que fazer depois disso. O PSA, ele é um exame de sangue em que normalmente ele é positivo para alterações da próstata. Então, uma hiperplasia de próstata aumentada vai aumentar o PSA. Um câncer de próstata vai aumentar o PSA. Então, ele serve ali também como base, o total e o PSA. A gente pode fazer um ultrassom, mas ele é mais inespecífico, né? Ele vai ver também tamanho, vai ver regularidade, vai ver coisas que o toque poderia ver, mas ele é muito dependente do operador, né? Quem faz, quem está fazendo o ultrassom. E dependendo do que eu achar, às vezes vale a pena você fazer a biópsia, né? E quando você faz a biópsia, aí a gente vai definir, isso aqui é um tumor, isso aqui é só uma hiperplasia, que tipo de tumor que é, se está tendo carcinoma, que é a maior do tipo dos tumores ou não, o que é basicamente, né? E o toque ele é também interessante porque 70% dos tumores estão localizados na área periférica. Então, com o toque eu já consigo não sentir isso exatamente, a diagnosticar o tumor pelo toque, mas ele vai me ajudar a guiar, né? Ele ajuda bem. Ah, entendi. E a gente sabe, assim, que os homens têm muito preconceito, né, com este exame, né? Mas eu acho que exatamente como a mulher, né, que tem que ir ao ginecologista, né, anualmente, fazer o controle e tudo mais, faz parte, né? Os homens também precisam se cuidar, né? Fazer os seus exames. Então, é uma questão só de conscientização, né? Eu entendo desta forma, né? E quais são os tipos de tratamento do câncer? Então, quando você diagnosticou ali um câncer, que a gente só vai saber através da biópsia, né? Então a gente fez o diagnóstico, a gente tem tal tipo, tal. Vamos fazer a conduta, na conduta.
Primeiro você vai estadiar o tumor. Isso aí se faz com exames complementares, né? Então, tomografia, cintilografia, ressonância, isso aí o médico que vai estar acompanhando o paciente é que vai definir o que vai ser feito. E aí você vai estratificar se o tumor ele é de baixo risco ou se o tumor ele é de alto risco. Isso aí você vê através de um monte de fator. Nível de PSA, um score de Gleason, que é o que eles veem lá na biópsia, o acometimento da amostra, quanto de tumor tem naquela amostra, a obesidade do paciente, se o paciente não é obeso, ele pode se tornar baixo risco, se ele é obeso, ele já pode ser considerado como alto risco, independente do que a gente achar, né? Então, se o paciente é baixo risco, aí a gente pode fazer uma vigilância ativa, né? Que o paciente ele vai ser acompanhado, não necessariamente ele precisa fazer quimioterapia, radioterapia, cirurgia, mesmo tendo câncer de próstata lá. Se for de baixo risco, ele pode ser acompanhado. Então, ele vai ser dosado o PSA e fazendo biópsias seriadas, né? Que eu lembro, normalmente eles costumam fazer uma vez por ano, mas isso pode ser modificado conforme a evolução do paciente, né? Mas o paciente diagnosticou câncer de próstata, baixo risco, aí ele vai ter que ser acompanhado pelo médico dele, né? Pelo urologista e fazendo essa estratégia, ver como é que está evoluindo esse tumor, né? Se ele vai ficar daquele jeito ou não. Se o tumor é de alto risco, então, que vale a obesidade, o tipo de tumor, acometimento, tudo isso, aí você pode ter outros tipos de tratamento, tratar mesmo, né? Você pode fazer o bloqueio hormonal, que é com medicamento, uma ressecção da próstata transuretral, que é você entra pela uretra e tira um pedacinho da próstata ali pela uretra mesmo, uma prostatectomia, que é quando você tira mesmo a próstata, e, lógico, quimioterapia, radioterapia, que podem ser indicadas aí no meio do caminho. Lembrando que esses procedimentos, eles podem ter efeitos colaterais, né? Então, por isso que eles não saem operando todo mundo, né? E tratando mesmo todo mundo. A ressecção transuretral, o paciente pode ter ejaculação retrógrada, que diminui o volume espermático, em vez da ejaculação ir para frente da uretra, ela vai lá para a bexiga. E a prostatectomia, quando se tira a próstata, pode ter disfunção erétil, incontinência urinária, aumento de sangramento, né? Então, por isso que você faz esse estadiamento, eles veem ali o nível que está o tumor do paciente e se vale a pena tratar ou não o paciente, né? Então, tudo não é receita de bolo, né? Tem que olhar o paciente como um todo e definir conduta. E daí tudo isso que você está me dizendo me leva também à conclusão que é isso, né? Quanto antes você descobre, mais chances você tem de tratar, né? De uma forma menos invasiva, né? Digamos, como ter que tirar e tudo mais, né? Quanto antes, Exatamente. melhor. Até por isso da prevenção, né? Exatamente. Então, por isso que ainda tem aí, não, ainda não sabe quando que é para começar a tratar, tal, tem aquela coisa de conflito, né, entre quando que a gente vai começar a tratar, mas eu defendo o homem ter um acompanhamento desde cedo, porque ele vai ter o médico acompanhando ele, definindo o que vai ser feito, quais exames vão se fazer, e se precisar, se a gente vê ali algum indício, próstata está aumentando, então vamos tratar os sintomas da próstata só, né? Então, não está desenvolvendo aqui um câncer, então já vamos começar a estratificação, tá? Basicamente é isso, eu defendo isso. E fizeram outra pergunta aqui. Você acha que esse tipo de câncer, né, pode ter alguma relação psicossomática? Não, é que, por exemplo, sintomas prostáticos, né? Que são aumento da frequência urinária, noctúrica, quando o paciente acorda muito à noite para fazer xixi, diminuição do jato urinário. Alguns desses sintomas, por exemplo, aumento da frequência urinária e acordar à noite para fazer xixi, principalmente aumento da frequência urinária durante o dia, né? Tem muitos pacientes que têm isso, né, porque estão ansiosos, tal, isso pode acontecer. E a gente também
tem outras condições que não tem nada a ver com câncer, que tem a ver com a variação hormonal do corpo, que pode aumentar a quantidade de xixi que a gente faz, diminuir a quantidade de xixi que a gente faz. Mas, por exemplo, a diminuição do jato urinário, aí ela costuma ser bem característica da hiperplasia de próstata, por exemplo, né? Lembrando que a hiperplasia de próstata tem aqueles sintomas característicos, e o câncer de próstata, ou ele não dá sintoma, ou ele tem os sintomas muito parecidos com a hiperplasia, né? Então não tem aquela sintomatologia característica. Então, assim, o psicossomático aí, né, que perguntaram, é mais daquele paciente que tem sintomas pontuais, né? Mas, obviamente, que ele nunca vai desenvolver um câncer, né, por somatização. Ah, perfeito. E eu acho, então, que é isso, Giacomo. Acho que a gente conseguiu levar aqui bastante informação sobre isso. Mostramos a necessidade, eu acho que a importância até é o nosso tema da live, né? Do cuidado da saúde do homem de uma forma geral. Você não acha assim? Não é só para o câncer de próstata ou prevenção Exato. deste câncer, né? Mas de uma Exato. Eu acho forma assim, geral. antes, o Novembro Azul, ele começou sobre basicamente prevenção de câncer de próstata. E hoje, tá para a gente pensar na saúde do homem. O homem tem que se cuidar desde o começo, e tirar um pouquinho daquela coisa do que o homem não fica doente, né? O homem não precisa se cuidar. E isso eu via muito nas gerações antes da minha. A partir da minha, está começando a mudar um pouquinho, né? Então o homem está começando a se cuidar um pouquinho mais. E nesse tempo ali que eu trabalhei na UBS, eu via muito isso, dos pacientes, principalmente mais velhos, né? Então, que eu atendia ali a esposa, eu atendia o filho, eu atendia a filha, mas o marido, o pai da família ali, ele não vinha. E quando ele vinha, quando a esposa puxava ele, vinha, aí cuidava. E aí, como ele vinha tarde para passar comigo, né? Para fazer exame, para eu ver como é que ele estava. Aí ele já tinha um monte de problema que a esposa não tinha, né? Que o filho não tinha, tal. E é muito importante a gente fazer esse negócio de prevenção primária com a família inteira. Então, por isso não é só o homem não pode ficar de fora. Por quê? Se um da família de 4 pessoas, pai, mãe, irmão, 3 comem bem e um come mal, né? Os outros também não vão comer tão bem, né? Porque a alimentação da casa é única. Tal. Se todos fazem exercício físico, né? Perdão, se todos ali, se ninguém faz exercício físico, a saúde vai ser pior, obviamente. Agora, se um já começa a fazer exercício físico, ele já chamou outro para fazer exercício físico, ele já chama o outro. E aí essa família pede peso junto. Então, por isso que o homem tem que estar incluído junto nisso. Entendeu? E você fazendo, o homem se prevenindo antes de todas as outras doenças. Ele comendo melhor, não fumando, não bebendo, fazendo exercício físico, ele vai se prevenir não só do câncer de próstata, mas como outros cânceres, como doença cardiovascular, que é o que mais mata, né? Não, é doença cardiovascular. Vai ter só benefício, basicamente. Não, perfeito. Isso que você está dizendo, assim, eu acho que tem tudo a ver mesmo. Um puxa o outro dentro da família, né? Se a mulher, a mãe, começa a fazer uma dieta, alguma coisa, ela acaba cozinhando de uma forma que os outros também, como você disse, se alimentam mais ou menos do jeito dela, né? Porque ela Um acaba não influencia o outro fazendo na família. o bolo, né? Daí ela faz uma coisa mais light, uma coisa mais... E do Um exercício influencia o outro físico na é família positivamente e essencial. negativamente. Perfeito. E eu agradeço muito, porque eu acho que todas essas explicações aí que você deu, acho que se o meu pai tivesse ouvido isso, ele talvez teria se cuidado e hoje eu, meu irmão, teríamos o nosso pai aqui junto e os netos, principalmente, teriam o avô, né? Meu irmão ainda tem uma filhinha bem pequena, um filho bem pequeno, né? Ainda na faixa de 11, 12 anos e ela 8, 7. Então, assim, ainda são bem pequenos e não estão tendo a oportunidade de conviver com este avô, né?
Eu, graças a Deus, convivi com o meu muitos e muitos Uhum. anos, e sempre foi a paixão da minha vida, o meu avô. Então, é uma pena mesmo a gente ter perdido ele tão cedo, com 74 anos. Para mim é muito jovem, né? E hoje eu vejo muitos homens com essa idade muito bem, né? Bem de saúde, como você diz, porque se cuidam, né? Fazem atividade física, estão muito bem, né? Então, realmente, espero que essa nossa live aqui leve para essas pessoas essa conscientização de que homem também se cuida, né? Que o homem precisa Uhum. se cuidar, né? Eles são fortes, vocês normalmente cuidam das famílias e tudo mais, mas vocês também precisam de cuidados, né? E eu acho que isso é muito importante. Uhum. Com certeza. Acho que é isso, meu amigo, meu querido. Muito, muito, Não, muito muito obrigado. obrigada. Agradeço a Agradeço, todos obrigado aí. aqui pela audiência, por estarem conosco, por apoiarem o Novembro Azul e que levem todas essas informações que nós passamos aqui para os seus conhecidos, as nossas histórias, as nossas dicas. E é isso. Muito, muito, muito Muito obrigada a obrigado. todos. Obrigado, Cris. Obrigado a todos. Tchau, tchau, gente. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.